Bom, acho que a gente já pode ir começando, gurias. Tudo bem? Podemos ir começando? Ok. Bom, gente, bom dia. Obrigada pela presença de todos, pela presença das gurias que vieram dar esse mini curso pra gente. O meu nome é Isabela, eu faço parte da comissão da Engenharia Civil da SEMAC desse ano. E um bom mini curso a todo mundo. É isso aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitória, eu sou da comissão organizadora da SEMAC da Engenharia Civil. Gostaria de agradecer a presença das meninas pelo mini curso. E antes de começar, eu queria falar um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Ele possui 17 diretrizes que buscam atingir melhoria para a humanidade e para o meio ambiente. A nossa SEMAC, ela busca mostrar o papel do engenheiro nessas mudanças para a sociedade. E a gente definiu que para esse mini curso, os objetivos das ODS que englobam o assunto são as de número 4 e número 17. Bom, a de número 4, ela trata, na verdade, da educação. O objetivo número 4 é educação de qualidade, que busca assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E o objetivo número 17, ele diz que são as parcerias e meios de implementação. As ODS só serão realizadas com um compromisso de cooperação entre a comunidade internacional e uma parceria global que inclua todos os setores interessados e as pessoas afetadas pelos processos de desenvolvimento. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, vocês podem acessar o site, que é agenda2030.org.br, e encontrar todas essas metas dentro de cada um dos objetivos. Eu vou pôr o link aqui no chat para que vocês possam ter acesso depois. E só para a gente garantir a presença de vocês, no final do mini curso a gente vai mandar um formulário, então vocês preencham lá para garantir essa presença. E agora eu vou passar a palavra para os ministrantes. Muito obrigada. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora mini curso, da comunicação efetiva e cultura de feedback. Eu sou Carolina Padilha, tenho 22 anos e estou no terceiro ano de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande e faço parte do grupo PET Engenharia Civil da mesma universidade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Isadora. Eu também sou integrante do grupo PET Engenharia Civil. Faço Engenharia Civil na Universidade Federal de Rio Grande, que fica aqui na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e eu tenho 24 anos. Então, para começar o nosso mini curso, que é de é um mini curso de comunicação efetiva e cultura de feedback, a gente precisa falar para vocês e explicar um pouquinho dos termos, né? Tipo, o que é comunicação e o que é oratória, para a gente conseguir entender esse grande nicho que faz parte, né, dos assuntos e as informações que vêm junto com a comunicação efetiva. Então, o que é a comunicação? No próprio dicionário diz que a comunicação é o ato de comunicar, é informar, é avisar. Então, ele vai significar quando a gente está partilhando de alguma coisa, quando a gente está tornando algo comum entre uma espécie, que no caso somos nós seres humanos, e essa comunicação vai envolver exatamente essa troca de informações. A comunicação, ela pode ser dada de dois modos. Então, ela pode ser verbal ou não verbal. Quando ela é realizada por meio de escrita, ela vai ser a comunicação verbal. E esse é um dos tipos mais importantes e essenciais para o convívio e o dia a dia entre a sociedade. E também existe a comunicação não verbal, que vai se basear, então, na linguagem corporal, que também é um meio de comunicação muito importante, que a gente vai entender um pouco o porquê da sua importância mais para frente. Mas em relação à comunicação verbal, trouxe dois aspectos que a gente considera os mais importantes, né, e que dentro desses aspectos vem muita coisa junto, que é em relação ao lado profissional e o pessoal que isso acarreta. Então, hoje em dia, nós como estudantes, nós estamos sempre buscando
nos aperfeiçoar, otimizar o nosso currículo, desde o início da faculdade ter uma comunicação com o mercado de trabalho, porque a gente precisa sair da faculdade e conseguir entrar no mestrado ou conseguir um trabalho. Então é um processo que vai exigir muitas apresentações, que vai exigir um bom comportamento social e a gente conseguir se expressar da maneira de outras pessoas. Então no aspecto profissional que a gente trouxe aqui, é nesse sentido. E o pessoal vem atrelado a isso, porque quando a gente consegue se posicionar, se expressar de uma maneira que as pessoas entendam a tua posição, o teu local de fala, isso traz maturidade e também vai trazer confiança. Então, quanto mais vezes eu me expor a certas situações e trabalhar a comunicação e a oratória no meu dia a dia, mais segura eu vou estar para enfrentar alguns momentos. Bom, a partir da comunicação, nós desenvolvemos a oratória, onde se dá o domínio de técnicas e regras que contribuem com a arte de falar em público e o poder da persuasão, sendo então uma expressão da comunicação verbal e não verbal, onde nós temos vários fatores importantes e um deles é a retórica. A retórica é um dos primeiros elementos a serem desenvolvidos. Ela se baseia na ciência da linguagem para que a comunicação se torne mais convincente e persuasiva. O conceito foi desenvolvido pelo filósofo Aristóteles, e ele especifica que a mesma tem 3 pilares bases para que a gente consiga desenvolver de fato a arte da persuasão, sendo eles ethos, logos e fatos. Em ethos, que vai dar origem à palavra ética, se desenvolve a percepção que o público tem sobre a autoridade de quem está falando e a sua moral. Ou seja, o compartilhamento de ideias, a segurança em compartilhá-las e a forma que nós fazemos. Por isso é muito importante que a gente consiga se comunicar de maneira mais amigável, demonstrando a real intenção em ajudar o interlocutor. Em logos, que vai dar origem à palavra lógica, é aprendido que a persuasão só ocorre se a gente conseguir provar logicamente aquilo que foi dito. Por isso é importante que a gente não seja ambíguo e redundante, que a gente consiga se expressar em poucas palavras, de forma mais clara e objetiva possível. E por fim, no último pilar, fatos, que vai dar origem à palavra empatia, é desenvolvido a capacidade de extrair a emoção do público. Ou seja, é quando o locutor consegue trazer um lado mais emocional num diálogo e, por consequência, envolver e atrair o público para aquilo que está sendo dito. Bom, dito isso, a oratória nada mais é do que a comunicação em si. E por isso é muito importante que a gente consiga desenvolver as mesmas, para que a gente consiga se comunicar de forma mais clara e assertiva, seguindo uma linha de raciocínio. Isso, como a Isa já falou, vai ajudar muito no nosso lado, no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Vai ajudar em todas as situações do dia a dia, que a gente vai conseguir disseminar mais informações, conversando de forma mais assertiva e tendo uma comunicação mais efetiva. Bom, mas diante disso tudo, a gente sabe que desde novos até os oradores mais profissionais, surge a questão do medo, né? Então, o medo, a ansiedade, aquele frio na barriga antes de uma apresentação. Então, hoje, eu e a Carol estamos dando pela 3ª vez esse curso e mesmo assim, a gente ficou nervosa, a gente ficou ansiosa e isso é normal para qualquer tipo de pessoa. Mas a gente acha interessante trazer aqui para explicar um pouco da onde vem esse medo, quais são as causas e posteriormente dar dicas de como a gente pode estar administrando esse medo de falar em público. Então a gente sabe que a oratória, como a Carol falou, a gente precisa se comunicar de uma maneira efetiva, independente da situação. Então, aqui na apresentação, também vai ser no meu meio de trabalho, vai ser com o público em geral, também vai ser com colegas, num trabalho dentro da faculdade. Isso aí acontece sempre, até numa apresentação em sala de aula, a gente fica nervoso. Então, por mais que a gente desenvolva essa habilidade, vai surgir o medo da gente estar enfrentando a situação, e aí acaba que todo o trabalho pode ir fora, né? Então, por que esse medo pode ser causado? A gente trouxe algumas das coisas, né, que considera mais importante, mais comum. Então, a questão da defesa significa o quê?
é um mecanismo de defesa do nosso corpo, digamos assim, é contra uma dor causada de uma possível rejeição que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Então, a famosa ansiedade. Então, eu acho que eu vou vir aqui dar esse mini curso e que a minha dicção não vai estar boa e que eu vou me enrolar nas palavras e que eu vou errar os termos ou que eu vou esquecer de algum tópico. Então, antes mesmo de começar a apresentação, eu vou estar com esse medo, com esse sentimento dentro de mim que as coisas não vão dar certo. Outra questão importante é considerar que a gente não vai ser escutado, que as pessoas não vão compreender o que a gente está falando. Isso está muito atrelado à questão do preparo, né? Então, quanto mais tu te preparar para aquilo, mais tu vai estar confiante. Mas mesmo assim, eu estou aqui, eu estou falando para vocês, mas a gente não tem mais aquela visibilidade do ao vivo, em que as pessoas fazem cara de dúvida ou reviram os olhos que não estão gostando, alguma coisa assim. Aqui fica a gente para a tela do computador. E isso piora um pouco mais, porque a gente não sabe realmente se a gente está sendo ouvido e nem compreendido na situação atual. E antes da própria apresentação, a gente já está pensando nisso na nossa cabeça. Então, a questão que eu falei é do despreparo também. A gente sabe que vai para uma prova sem ter estudado direito, a gente vai ficar mais nervoso que o normal, vai dar mais dor de barriga que o normal, vai ter mais ansiedade que o normal. Então, quando a gente não está preparado para assumir alguma responsabilidade ou para fazer alguma coisa, a gente fica com muito medo. E é difícil administrar esse tipo de medo do despreparo, que é algo muito pessoal, certo? Nem sempre a gente tem condições e tempo para estudar, por exemplo, mas para uma apresentação, a gente precisa demandar tempo para aquilo para já estar tirando esse tópico da questão das causas. Então, por causa de despreparo, eu não vou sofrer. E a última é a questão da igualdade, que eu acho interessante trazer e que é muito comum também. Hoje eu estou aqui, né, falando para vocês, eu não sei se são só alunos, se são alunos e professores, se são só, se tem pessoas já formadas. Então, a gente fica tentando, a gente não consegue, como eu vou falar para vocês, a gente considera que a gente não está na mesma igualdade do público, sabe? E essa igualdade, ela pode ser intelectual, por exemplo, em relação se alguém é formado, se alguém não é, se alguém é especialista nessa área que eu estou falando aqui, e outras coisas, como igualdade econômica, social. É muito importante se atentar a isso, que a gente acha que isso não acontece, mas, na verdade, isso é bem comum. A gente está querendo chegar, não num nível, mas num padrão, digamos assim, que não existe padrão excessivo diante do nosso lugar que a gente compõe hoje. Mas tá, a gente já sabe, então, né, quais são as causas, mas a gente precisa saber como a gente vai administrar isso, né? O que a gente precisa saber, então, antes de colocar algumas dicas para controlar esse medo? A maioria das pessoas, né, ela tem medo de se apresentar e isso está ligado ao quê? A responsabilidade que a gente tem. Então, eu e a Carol, nós temos hoje a responsabilidade de passar o mínimo de conhecimento que a gente tem em informação e conteúdo sobre comunicação efetiva e cultura de feedback para vocês hoje. Essa é a nossa responsabilidade, que vocês consigam sair daqui entendidos um pouco mais, ou gostando de aprender e buscando aprender mais sobre esses tópicos, e com coisas que vocês guardem e possam usar no dia a dia, no seu serviço, ou no seu grupo, ou na sua faculdade. Essa é a responsabilidade, então a gente precisa saber do nosso papel perante o público. A segunda coisa é acreditar no nosso potencial. Então, como eu falei lá em cima da igualdade, a gente precisa saber, se as gurias vieram nos convidar para participar e estar realizando um mini curso para vocês, é que elas têm alguma referência, ou elas já viram o nosso curso, ou alguém falou para elas que elas viram. Então, as pessoas estão nos chamando para falar sobre isso, então elas confiam na gente. A gente sabe que é assim, a gente já organizou várias semanas acadêmicas lá na FURG, e a gente quer chamar uma pessoa que o público goste de ouvir, que o público aprenda, que seja um conteúdo interessante. Então, se tu é a pessoa da vez, acredita no teu potencial, porque se te chamaram, é que as pessoas acreditam em ti. Mas se tu não acreditar, também não vai adiantar nada. E todas aquelas outras coisas, todas as causas citadas lá em cima vão poder surgir.
E o terceiro item é em relação à imaginação. Aqui está muito atrelado a questão de administrar mais mesmo o medo. Então, quando a gente se imagina em um local, claro, tipo, agora tá tudo muito diferente, porque é na frente do computador, mas mesmo assim, se imaginar na frente do computador, com a tela, com o slide, com as informações que tu precisa ter, mas no dia a dia, no nosso normal, ou normal antigo, que agora, né, a gente nem sabe mais, mas a gente conseguir imaginar em cima de um palco, numa tribuna, imaginar a plateia, a disposição das cadeiras, essas coisas, assim, você iniciando, falando o conteúdo, iniciando a tua apresentação, isso é interessante, sabe, de fazer para conseguir administrar toda essa ansiedade antecipada. Mas agora aqui a gente vai então para as dicas, algumas dicas, né? Depois na apostila vocês vão ter mais uma gama de informações. Saiba o que vai dizer na introdução. O que significa isso? No início, vocês devem ter percebido, né? Eu e a Carol, a gente sempre nota isso. Os inícios da apresentação são sempre quando as pessoas estão com a ansiedade lá em cima, ou que elas estão com o máximo de adrenalina, que elas estão mais tensas. Então, o meu tom de voz agora não é o mesmo tom de voz que eu estava no início da apresentação. E também, talvez não seja o tom de voz que eu vou estar daqui a meia hora de apresentação. Então, iniciar a apresentação sabendo exatamente o que tu vai dizer. Então, isso aqui é uma dica, não é que a pessoa deva fazer isso, mas, eu sou eu vou muito mal na apresentação, fico nervosa, não consigo. Então, pega algumas dicas e aplique e vê se vai dar certo. Então, assim, saber exatamente o que tu vai, tipo redação do Enem, saber o que tu vai escrever na introdução, sabe? Tipo, palavra por palavra, saber decorado. O início, sabe? Não é, enfim, não é o desenvolvimento, a conclusão, mas o início, porque isso vai te trazer mais calma. Antes, tu já vai estar pensando assim, não, o início ali que eu tô mais tensa, já sei exatamente o que eu vou falar, tem uma folhinha aqui do meu lado, tem um arquivo aqui do meu lado, e eu sei exatamente o que eu vou falar. Então, depois, eu vou fazendo os meus tópicos, que é exatamente o segundo item, aqui das dicas, e com os tópicos que eu sei que estão ali, vou me acalmar e a cada tópico eu vou pescar e lembrar o que é o conteúdo relacionado a esse tópico. É nesse sentido esses dois itens um pouco juntos aqui que eu expliquei para vocês. Em terceiro, não ter pressa para iniciar. Então, depois que a gente está iniciando a apresentação, eu não vou parar aqui para vocês falar, pessoal, já volto aqui que esqueci de umas coisas. Não, depois que iniciou, vai até o final. Mas antes disso, sabe, para, respira, vê se está tudo certo. Tem teu slide, vai rodar, não vai rodar. As cadeiras, a plateia, tá todo mundo bem acomodado, tu tem água, tem cadeira se precisar de alguma coisa, o teu notebook, tem extensão, tá com a bateria carregada ou tá com carregador. Então, todo um sistema, né, para te perceber o quê? Tá tudo bem, é só eu começar, sabe? Mas até isso acontecer, deixa tudo pronto, respira e aí inicia. Isso porque às vezes a gente acha, tá no horário 10 horas, claro, compromisso não é em relação, vou atrasar meia hora, mas, é 10 horas, vou começar, mas só vou conferir isso aqui porque tá diretamente ligado à questão da nossa ansiedade, do nosso medo. A gente tá ali, começa a apresentar e aí vê que esqueceu de alguma coisa, vê que teu notebook tá desligado. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento da apresentação. E prever perguntas, isso eu acho, se não o mais importante. Eu faço pesquisa mesmo, faço apresentações, tem que prever perguntas, por mais que talvez o pessoal não façam exatamente as que estão no teu banco de perguntas, é muito interessante sempre fazer. Tu fica mais tranquilo, porque tu já tá esperando as pessoas te perguntarem, tu já sabe que tu tem a resposta, e às vezes a pessoa pergunta outra coisa, mas que tu pega um pouco de uma pergunta, a resposta de outra pergunta e consegue. Então, é muito mais bagagem, né, na questão de promover o teu controle emocional e te deixar mais calmo durante a apresentação, é saber que isso vai ocorrer, mas que tu já tá preparado para que isso aconteça, né. Bom, a gente falou então até agora, né, em relação
não a apresentação em si, né, mas a questão do medo, o que é a comunicação, o que é a oratória, como a gente pode administrar isso, mas a gente precisa falar da prática em si, né, que é onde ocorre isso na maioria das vezes. Então, o medo que a gente tratou, ele ocorre não só em apresentações, mas a gente trouxe a apresentação aqui porque eu vejo que as apresentações, elas ocorrem ao longo da nossa vida, sabe? Tanto no colégio, na faculdade, aí tu entra na faculdade, tu participa de eventos, aí tu entra num grupo, tu tem que apresentar trabalhos, então eu acho que falar da apresentação é um tópico à parte, claro. Currículo, nós também já demos um sobre o currículo que é super interessante, mas as apresentações têm uns segredos assim que são interessantes. Então, uma boa apresentação, ela vai precisar de preparação, é o que vai resultar no que? Na aceitação e o reconhecimento do público por meio daquele conteúdo que tu tá passando. Então, a gente trouxe aqui algumas regras para efetuar uma boa apresentação. Novamente, são regras, mas na verdade seria interessante tentar aplicá-las no dia a dia de vocês, para vocês se adaptarem ou não, modificarem, mas a gente já usou isso, eu uso esses pontos assim, de maneira recorrente, e é muito importante para o teu desenvolvimento na apresentação, mas na apresentação com excelência em si. Então, o primeiro item é em relação a gente estar definindo os objetivos da apresentação. Isso significa que a gente precisa tratar de algo que a gente tem autoridade para falar, porque as pessoas, né, o público, os ouvintes, eles se reúnem, vocês entraram aqui no Meet hoje para ouvir duas oradoras que estejam embasadas nesse conteúdo de comunicação efetiva e cultura de feedback, né, em relação à experiência ou algum estudo que realizou. Então, é muito importante. E isso acontece, gente. A gente acha que não, mas se a gente for pensar até às vezes na sala de aula, a gente acaba vendo conteúdos soltos, parece que às vezes não tem um objetivo central. E isso é muito nítido e notado por quem está ouvindo, quem está sentado ali vendo o conteúdo. Numa apresentação, é muito importante a gente captar a atenção das pessoas. Isso vai ocorrer quando a gente, dentro de um grande nicho, que como eu falei lá no início, que é a comunicação, tem outros pequenos nichos de outros assuntos. Eu já falei aqui de currículo, por exemplo, mas a gente não pode trazer o currículo, senão a gente não vai estar tendo um objetivo na nossa apresentação. Então, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, né, para saber qual o caminho que a gente vai percorrer. O segundo é em relação a gente conhecer o nosso público. A gente precisa saber como a gente vai falar, né? Como vai ser as nossas falas, como a gente vai estar se expressando de acordo com o auditório. Então, o conhecimento do público ouvinte sobre o assunto vai ser muito importante. Claro, hoje aqui a gente não está tratando de um assunto técnico, a gente não está falando aqui sobre fundações, a gente não está falando aqui sobre um termo técnico dentro dos assuntos e matérias da engenharia civil. Mas, eu, por exemplo, eu estou no 5º ano, eu poderia pegar e fazer um mini curso sobre fundações, mas se eu fizer esse mini curso para alguém que está no 1º ano, a pessoa não vai entender se eu não compatibilizar as falas, se eu não traduzir de uma maneira que, com base nas coisas que eles veem no 1º ano, eles consigam ver, né? Então, vou dar um mini curso só para o pessoal que trabalha na obra. Eu não vou falar como eu falo com os alunos, também não vou falar como eu falo com vários engenheiros. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso público, tá? Para saber qual é a alavanca que vai movimentar, que movimentou essas pessoas a virem até aqui, o que elas sabem, o que elas não sabem sobre o assunto. Quem são, né? São pessoas, são crianças, são jovens, são adultos, esse tipo de coisa para a gente estar adaptando a nossa linguagem. O terceiro item é em relação a gente visitar o ambiente, que eu já falei anteriormente. Então, visitar o ambiente onde a gente vai se apresentar, ver se está tudo certo, se tem todos os meios tecnológicos que precisa ter, se tem câmera, se tem luz, se tem computador, se tem que levar o teu computador, para garantir que tudo saia perfeitamente, que não precisa interromper a tua apresentação, porque para ter uma boa apresentação tu não vai poder estar tendo que estar interrompendo ela toda hora. E, novamente,
a questão de prever as perguntas que o público vai fazer. Bom, mas a apresentação, ela é dividida em algumas partes. Então, a apresentação e a comunicação em si, certo? Então, eu trouxe aqui, vou falar brevemente, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas tem algumas dicas, assim, infiltradas que é interessante usar e depois vocês vão ver na apostila. A introdução, ela é o início, né? Então, onde vão ocorrer as saudações, vai ser o ponto de partida de tudo. A plateia, o público, o ouvinte, precisa estar preparado para receber o restante todo da apresentação. Então, é interessante na introdução a gente usar frases de impacto, sabe? Que sejam exclusivas, saudações efetivas, mas pouco extensas, para que, de forma, a gente consiga despertar o interesse do público com aquelas informações iniciais e a importância daquele assunto e a aplicação na prática dele, né? Então, basicamente, a introdução é isso. Dar saudações, ter frases e termos de impacto que a gente consiga captar a atenção dos ouvintes e vai ser em torno de 1/5 de toda a apresentação. O desenvolvimento vai ser o espaço, o maior espaço, né, entre a apresentação. Nesse tópico a gente precisa o quê? A gente precisa tratar de... Isso não são regras, né, gente? Mas uma boa apresentação a gente precisa tratar de no mínimo 2 pontos de vista. Claro que vai depender do assunto, né? Mas se puder a gente conseguir estar tratando de no mínimo 2 pontos de vista sobre o mesmo assunto. E é importante ter coerência no desenvolvimento, né? Trazer dados, mas não exagerar, né? Trazer 1000 fontes. Não, mas trazer dados que comprovem aquilo que tu está falando, trazer exemplos. É legal também nessa parte a gente usar o conhecimento do público. Então, em relação à cidade que eles moram, em relação à idade que eles têm, o curso que eles fazem, algum fato atual, colocar dentro do discurso, propor experiências pessoais. Isso é bem interessante. E, por fim, a conclusão, né? A conclusão, a gente vai ter que estar recapitulando o assunto central, principalmente reafirmando aquelas frases de impacto que foram faladas lá na introdução. E uma das coisas mais interessantes que a gente sempre gosta de falar é que numa conclusão, a gente não pode iniciar ela como é nos textos, né? Falando, então, pessoal, para concluir, então, pessoal, concluindo, resumindo, alguma coisa assim. Porque uma boa apresentação, o público, ele precisa sentir todo o percurso, ele precisa sentir que a gente está indo para a conclusão, sem com que o orador, ele precisa falar concluindo, entende? E outra dica, assim, ou fala, né, que a gente sempre é interrogado, inclusive depois, é sobre o agradecimento final. A nossa dica é que no fim de uma apresentação, não fale simplesmente muito obrigado. Então, eu tô aqui, esse é o último, digamos que esse é o último slide, conclusão é isso, então, pessoal, é isso, muito obrigado. Não, a gente sempre tem que agradecer por estar aqui. Então, agradecer o convite, agradecer a presença de todos, agradecer a universidade tal, agradecer o grupo tal. Então, é nesse sentido, de não soltar um muito obrigado solto, sabe? De ter um embasamento sobre isso. E o mais importante é as pessoas, elas notarem que a apresentação, ela está iniciando, que ela está colocando dados, que ela está embasando a ideia e que ela está concluindo, de forma que não precise falar para concluir, ou concluindo. Essas foram as partes, então, né, pessoal, da apresentação. E aí, como eu falei mais lá para cima para vocês, a gente falou, então, basicamente sobre a linguagem de comunicação verbal. Mas a comunicação não verbal é muito importante. O que significa esses 15 segundos que estão escritos ali? As pesquisas, tá, gente, elas mostram que as pessoas, elas nos julgam nos primeiros 15 segundos através do impacto visual que a gente causa, sem falar nada. Então, a gente vai passar mensagens que são positivas e mensagens que são negativas para as pessoas também. Então, durante palestras ou até em reuniões, sabe, com os grupos, também se desconfia que essas impressões também ocorrem.
Então, o público ele vai analisar o teu comportamento detalhadamente. Então, gesto, pode ser decodificado, olhares, sinais, tudo isso, os 15 minutos são muito importantes. Então, a gente vai trazer aqui algumas dicas em relação à comunicação visual, facial, a posição dos braços e das mãos, que alguns podem saber, mas que para mim fez muita diferença depois que eu soube dessas dicas, que eu apliquei ela em todas as apresentações que eu fiz, né, depois de conhecer essas dicas. A primeira delas é em relação à comunicação visual e expressão facial. Então, assim, a frequência que a gente pisca o olho, tá? A direção do olhar que a gente tá, a maneira que os nossos olhos estão abertos, tudo isso vai se transmitir por meio de mensagens que são muito claras, que a gente que faz. Então, o que significa esses 75% e 40%? Significa que aqui eu tô falando o tempo inteiro, eu e a Carol nós estamos falando o tempo inteiro. Claro que, não sei se vocês estão olhando aqui para mim, pela câmera ou para ela, mas tratando de uma situação que a apresentação ela é feita ao vivo, tá? 100% do tempo as pessoas elas não estão nos escutando e elas também não estão nos ouvindo, não estão nos olhando. Então, em 100% desse tempo, em 75% do tempo as pessoas estão nos olhando, mas dentro desse 75%, só 40% elas estão nos ouvindo. Então, as pessoas elas nos escutam uma boa parte do tempo e elas nos olham. Mas tem um momento que elas vão estar nos olhando, mas não vão estar nos ouvindo, sabe? Tipo, ela não vai estar sabendo o que eu estou falando. Então, é muito importante a gente ter uma boa postura corporal em relação a isso, porque as pessoas, elas vão estar notando. Então, se a gente mostrar cansaço, se a gente mostrar que a gente não gostaria de estar ali fazendo essa atividade, isso vai ser muito perceptível. Então, em relação à comunicação visual e expressão facial, a gente trouxe no slide de Zuma, mas eu vou falar mais de uma para vocês, em relação ao nosso olhar. Eu uso, se a gente está numa apresentação, tá? Em cima de um palco ou não, e tem pessoas na frente. Tem algumas pessoas que dividem a plateia em quadrantes, então dividem em 4 quadrantes e ficam apresentando, olhando para um quadrante, aí olha para outro quadrante, aí um olha para outro quadrante. Por quê? As pessoas elas precisam se sentir assistidas pelo orador também. Então precisa saber que o orador está envolvendo elas em toda a apresentação. Essa é em relação aos quadrantes, mas outras técnicas também conseguem conduzir o público desse jeito. Por exemplo, eu gosto de usar sempre, fazer como se fosse uma linha, né, e olhar para o horizonte da plateia, certo? Então, a gente pode pensar assim, as pessoas vão achar que estão olhando para nada, mas não, para quem está na plateia, todo mundo vai ter a sensação, porque tu olha não para um lugar fixo, mas tu olha para aquele horizonte, né, que for como se fosse infinito, assim, acima da testa das pessoas, e também vai dar essa sensação que tu tá acolhendo o público, que todo mundo tá se sentindo assistido. E uma outra dica, que é também nesse sentido, então tem 3 formas de vocês utilizarem isso, olhar para a testa das pessoas, vocês já devem ter escutado isso, então não fica olhando pro nariz da pessoa, pro olho da pessoa, fica olhando para a testa. E sempre é importante não focar naquela amiguinho que tu conhece, porque para mim, pelo menos, nunca deu certo, o efeito era contrário. Nem também olhar pro amigo que tu não conhece, sabe? Pra pessoa ficar constrangida, ou só por um lado, porque se vocês forem pensar, eu pelo menos já passei por isso dentro de uma sala de aula. Às vezes eu acho que o professor tá dando aula só para um lado da sala de aula. Às vezes eu penso, porque esse lado tá conversando demais, mas às vezes eu penso, não, acho que ele tá dando aula só para aquele lado mesmo. Então a gente percebe quando a pessoa, ela não tá olhando para ti, ou simplesmente ela não tá te acolhendo para passar aquele conteúdo de uma maneira efetiva. E isso pode ser controlado por meio dessas 3 dicas. Outra dica em relação à comunicação visual é a gente não fechar os olhos por muito tempo, porque isso demonstra que a gente está cansado, que a gente não quer estar no lugar, ou revirar os olhos, ou ficar com o olho muito tempo fechado e depois abrir, vai demonstrar estresse, cansaço, desânimo, e isso não é legal para quem está assistindo. Agora, em relação aos braços e as mãos, os gestos eles podem revelar também um estado emocional muito forte das pessoas, tá? Principalmente em relação à ansiedade. Então,
ficar se tocando. Se eu tô aqui falando com vocês, né, é tudo muito diferente pela internet, por câmera, né, mas se eu ficar todo o tempo assim, né, e cruzo meus dedos e não cruzo e passo a mão no cabelo e não sei o que, vocês vão ver que eu tô, tipo, muito agitada, sabe? Então, como que a gente pode se comportar? Eu trouxe aqui essa dica que mudou tudo depois que eu aprendi. A gente aprende a lidar com ela, mas ela é fundamental para uma boa apresentação. Se vocês forem ver boas apresentações de pessoas famosas, de oradores famosos, de bons palestrantes, vocês vão conseguir observar a posição das mãos dessas pessoas. Então, a gente precisa manter sempre as mãos juntas ao corpo. Eu queria conseguir mostrar melhor para vocês, então eu trouxe aquela imagem que não é o que eu gostaria de mostrar, né? Porque, no caso, a imagem parece que a pessoa está segurando um sol, não sei o que é aquilo. Mas, na verdade, eu queria mostrar para vocês a posição das mãos dessa imagem, né? Dessa pessoa que está na imagem. E o círculo é porque a dica é que a gente imagine que a gente esteja segurando uma bola, manipulando uma bola pequena, tá? E que essa bola, ela não pode cair da nossa mão de jeito nenhum. Só que assim, os movimentos são leves, tá? Não são rápidos, e também não é muito, não pode ser algo muito mecanizado, mas como eu falei, a gente vai aprender com o tempo, né? Então, quando eu fui botar em prática, realmente eu fazia as apresentações assim, simplesmente assim. Só que hoje em dia eu já sei uma maneira de lidar com isso, e é em relação do quê? Porque a gente fala, mas as nossas mãos, elas precisam expressar aquilo que a gente está falando. Então, desde o início da apresentação, vocês viram que eu não tô com meus braços para baixo assim, eu também não tô com a mão aqui, também não tô com os cotovelos na mesa. Então, eu vou estar sempre o quê? Gesticulando de forma que eu imagine que eu esteja segurando uma bola e que essa bola não pode cair. Então, quando eu falo para vocês, eu levo a minha mão para frente, eu levo a bola para frente, boto a bola na minha mão de novo. Eu não sei se vocês estão me vendo assim, mas acho que dá para entender. A questão é fazer a posição que está na imagem e sentir sempre com os braços juntos ao corpo, de forma a estar manipulando essa bola e não deixar ela cair. Então, tu vai falando e a gente vai manipulando essa bola imaginária de forma que fica bonito de se ver, atrai o público e mostra uma conexão, sabe? Entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal. E lembrando, né, são movimentos leves, não é algo correndo, e é uma boa dica, pelo menos eu, depois que eu aprendi, eu sempre uso isso. Agora, em relação aos pés e as pernas, tá? O último item de postura corporal. A gente sabe que os pés e as pernas têm a função de quê? Sustentar o nosso corpo. Mas vocês sabem também que não é legal ver uma apresentação com uma pessoa apoiada nos dois pés, né? Ou dobrando o joelho, se apoiando numa perna. Então, sempre, gente, primeiro, se possível, falem em pé. E segundo, sempre com os dois pés juntos, fixos no chão. Ah, pode caminhar? Pode, é interessante caminhar. Acho que eu ainda não consegui fazer nenhuma apresentação em que eu caminho assim, porque acho que tem que ter um pouco mais de segurança. Mas a questão do caminhar é interessante para reter a atenção, né? Vocês devem lembrar, então, em sala de aula, quantas vezes o professor não chegou perto daquela pessoa que estava conversando, porque a pessoa sente que o orador está indo na tua direção e a pessoa já capta a mensagem para te falar. Numa apresentação, a pessoa vai prestar mais atenção naquele orador. Em relação à posição dos pés, gostaria de mostrar para vocês, mas não vai ser possível. Lembrando que essas dicas são... essa dos pés, né? A outra não, mas essa aí é aplicável em uma situação que a apresentação seja feita ao vivo. Mas é legal deixar essa dica aqui, que tomara Deus, se a gente voltar à normalidade, a gente possa voltar a fazer apresentações ao vivo, vocês consigam aplicar. Também, se vocês forem ver vídeos de grandes oradores, a posição dos pés deles vão ser nessa média ali de 10 para as 2. Então, os pés na posição 10 para as 2, que estejam ligeiramente afastados, os dois juntos e fixos ao mesmo tempo. Então, em relação
a postura corporal, né? E se vocês aplicarem essas dicas em relação à comunicação visual, a facial, as braços, as pernas, as mãos e os pés, vocês vão ver que vão se sentir mais confiantes e vai acarretar numa boa apresentação e numa boa visibilidade da apresentação. Assim como a postura corporal, que a Isa acabou de explicar, a voz também é um recurso muito importante para a realização de uma boa comunicação verbal e de uma boa apresentação, porque ela vai permitir que a outra pessoa compreenda o que de fato nós queremos falar. A voz, ela pode variar de pessoa para pessoa e também na mesma pessoa, quanto à intensidade, o ritmo, a inflexão, a entonação e muitas outras características. Por isso, é muito importante que ao longo da apresentação a gente tente reparar nessas características e tente manter o equilíbrio das mesmas, para que o público tenha um melhor aproveitamento. Bom, como foi dito no início, é muito normal que a gente tenha medo ao iniciar uma apresentação e que a gente fique nervoso com isso. E a voz, ela pode sofrer alteração dependendo das nossas emoções e dos nossos hormônios. Então, se nós estivermos nervosos, ela pode falhar ou até mesmo não sair. Por isso, uma dica que a gente traz aqui é o domínio do tema. Por quê? Quanto mais eu souber do assunto e até mesmo estudar mais do que eu vou apresentar, mais confiança isso vai me gerar. Ainda mais porque vai preparar para aquelas perguntas que a gente também já falou, é sempre importante estar preparado para isso. Então, é legal estudar com muita profundidade, saber mais do que necessário, buscar mais informações, porque isso vai te trazer uma maior segurança, vai te dar um apoio maior. Então, vai controlar um pouco melhor o medo e vai fazer com que a apresentação seja um pouco mais natural e mais fluida. Tem as palavras, isso vai fazer com que, as palavras e os sons, né? Isso vai fazer com que o público compreenda melhor aquilo que nós estamos falando. Então, é bem importante que a gente pronuncie corretamente os sons e também preste atenção às concordâncias verbais. Mais pra frente, a gente vai trazer algumas dicas para melhorar a dicção e um aqui que a gente já pode deixar é ler bula de remédio, porque ali vão ter algumas palavras um pouco mais complicadas que não estão no nosso dia a dia e isso vai fazer com que a gente acabe treinando melhor e vá aperfeiçoando a nossa dicção. A ênfase é quando nós queremos chamar a atenção para algo que tu está julgando ser o fato, a palavra ou o foco principal da sua fala. É essencial, então, que seja bem feita, usando algumas características vocais, alguns recursos que nós estamos falando aqui, e mais para frente eu vou ensinar a fazer isso, mas é essencial para que a plateia absorva melhor a ideia da apresentação. Então, se bem aplicada, é excelente. Quanto às repetições. Devemos ter muito cuidado com as repetições das palavras e alguns sons, porque o excesso dela vai deixar a apresentação um pouco desagradável. Então, ao longo da apresentação, tente prestar atenção no seu próprio discurso e perceba se tem alguma gíria, alguma palavra ou algum som que costuma se repetir. Tenta corrigir isso, trocando as palavras por sinônimos. Os sons é uma coisa que as pessoas fazem muito comum, é preencher o espaço de tempo entre uma fala e outra com um som. Por exemplo, então, assim, sabe aquilo lá que eu ia te falar? Então, isso acaba tornando a apresentação muito desagradável. É importante a gente
prestar atenção nesse discurso e tentar corrigir. E a gente sabe que não é uma coisa muito difícil, não é uma coisa muito fácil no início, mas aos poucos e com prática nós vamos conseguir aperfeiçoar. As pausas também são um dos recursos mais importantes da oratória. Por quê? Ela vai permitir que o orador ele consiga respirar e pensar no que ele vai dizer. Então, ali é um intervalo que a gente vai conseguir acalmar. E se a gente tinha esquecido alguma coisa, ou se a gente tá nervoso, vai ajudar bastante. E também vai ajudar muito o público. Por quê? Porque vai fazer com que ele tenha tempo de assimilar a informação que foi dada. Ou então, vai fazer com que ele tenha uma expectativa para aquilo que vai ser dito. A pausa, ela pode ser usada na ênfase, por exemplo. Só que a gente tem que cuidar para que a gente não tenha um excesso de pausas, ou também que elas não sejam muito longas. E quanto ao vocabulário, a Isa também falou lá no início que é muito importante a gente conhecer o nosso público e conhecer o local. Por quê? Porque o vocabulário, ele é essencial, né? A nossa apresentação vai ser feita através da nossa comunicação. Então, todas as informações que nós queremos passar, elas precisam ser assimiladas e precisam ser totalmente compreendidas pelo público. Então, se eu for fazer uma apresentação sobre estruturas para um público que não entende, não adianta nada eu falar vários termos técnicos que eles não vão entender nada. Então, eles não vão ter um aproveitamento daquilo que nós estamos falando. Nós precisamos aprender a ajustar o nosso vocabulário dependendo do público-alvo. E se realmente não for, se a gente não conseguir explicar de outra forma, né, se a gente tiver que usar um termo técnico, é importante que a gente consiga explicar ele de uma maneira mais simples. Bom, como eu disse antes, nós trouxemos algumas dicas para dicção e para ênfase. Primeiro de tudo, é que nós precisamos treinar e não nos importarmos com a nossa aparência. Por que eu digo isso? Porque a dicção, ela tem que ser trabalhada. Mas, no início, por mais artificial que pareça, é importante que a gente exagere na articulação, né, no movimento, falando sílaba por sílaba e falando devagar. O mais importante aqui é o pronunciamento correto das palavras. Então, não precisa ser trava-língua. Mas, a gente pode fazer com palavras que vão ter durante a apresentação, com palavras que vocês consideram difíceis. Como eu disse antes, ler a bula é uma coisa muito legal. Então, a gente tem 3 travas-línguas aqui que são bem conhecidos, e o importante é falar eles devagar e palavra por palavra, sílaba por sílaba. Então, por exemplo, 1 prato de trigo para 3 tigres tristes. Tentem falar mais articulado, eu não estou fazendo tanto aqui, mas é importante que seja feito. E o mais importante também é a repetição. O rato roeu a roupa do rei de Roma, e a rainha, de raiva, rasgou o resto. Casa suja, chão sujo. Vocês podem, como eu disse, treinar com outras palavras, com outros trava-línguas, mas o importante aqui é treinar, pode ser na frente de espelho, pode até também gravando áudio, porque aí tu vai ver o que tu está falhando ali. E agora na parte da ênfase. A ênfase é algo muito pessoal, mas como eu disse, é algo que tu quer chamar a atenção. E nós podemos trabalhar ela usando algum desses recursos que eu falei agora. Como, por exemplo, pausa, ou então falar um pouco mais alto, né? Mudar a entonação. Eu, particularmente, me acostumei e gosto mais de usar pausa e falar um pouco mais alto. Mas é algo muito pessoal, algo que tu vai descobrir treinando. Nós temos a frase, nós devemos fazer isso. Mas temos 3 focos diferentes. No primeiro, nós queremos... Então, vamos lá. Nós devemos fazer isso. Eu uso também gestos, né?
E eu tentei falar um pouco mais alto nós, um pouco, dar uma pausa e continuar no devemos fazer isso. No segundo exemplo, nós temos o foco no fazer, que significa que nós temos que, de fato, realizar aquela ação e não só pensar. Então, nós devemos fazer isto. De novo, eu usei a mão, eu falei um pouco mais alto e usei a pausa. E, por fim, o foco no isto. Significa que aquilo que a gente idealizou, né, deve ser feito. Então, no caso, temos que fazer o A, que foi decidido, e não o B. Nós devemos fazer isto. Eu espero que vocês tenham entendido, mas isso é uma questão de treino. E vocês podem tentar usar outros recursos, falar um pouco mais pausado, enfim. E uma última dica que nós trazemos aqui é escolher uma frase. Nesse caso foi: será o Benedito, que o bem-vindo Benedito, que eu não acredito e chamou de maldito, esquisito e expedito. Então, é uma frase que tem bastante palavras, quase um trava-língua praticamente, e nós trouxemos 6 entonações que nós podemos fazer e 6 sentimentos aqui, né? Então, com euforia, envergonhado, com raiva, como se a gente estivesse triste, normal, ofegante, enfim. Tu pode escolher qualquer frase que tu quiser e pode falar com diferentes sentimentos, com diferentes entonações. Isso acaba reunindo várias dicas que a gente deu aqui, como a dicção, como o foco que tu quer dar, se tu realmente está passando a mensagem. Então, é legal treinar, e a oratória e a comunicação é treino. Por fim, nós reunimos algumas dicas aqui gerais de tudo que nós falamos, né? A primeira delas é treinar com amigos. Como eu acabei de falar, o treino é muito importante para a gente conseguir aperfeiçoar a nossa comunicação. Então, tu pode gravar vídeo da tua apresentação, pode gravar áudio, mas, se possível, apresentar antes para algum amigo, para algum parente, para que eles consigam te dar um retorno, né, de como está sendo a tua apresentação. E assim tu vai conseguir melhorar. É legal também a gente identificar as nossas qualidades, para que a gente consiga usar delas durante a apresentação e também para que a gente consiga identificar aquilo que a gente quer melhorar. Evitar vícios de linguagem, como eu falei antes, é essencial. Evitar sons, palavras repetidas. Saber improvisar é algo também extremamente necessário, porque pode acontecer de alguma coisa sair como o que não estava planejado. Por exemplo, pode ser que eu estava preparado para apresentar um slide e faltou energia, ou então não tem, o cabo é diferente, não está conseguindo passar para o computador, enfim. É interessante que a gente saiba lidar com essas situações para que isso não nos deixe mais nervosos e não atrapalhe a nossa apresentação. É importante também sempre manter o equilíbrio das características, então não gritar, né? Falar sempre com clareza, não mostrar convicção também daquilo que está sendo dito, porque isso vai trazer uma maior segurança e o público vai dar credibilidade para aquilo que está sendo falado. Nós temos aqui outras dicas também. É muito importante que, durante a apresentação, tu não faça muita piada, né, para não provocar muita risada, não fique se elogiando exageradamente, não traga expressões sarcásticas ou maliciosas, porque isso tira totalmente o foco da apresentação, torna ela bastante desagradável. É importante também que a gente sempre procure ser o mais natural possível, que a gente não imite alguém, porque isso vai nos tirar do nosso conforto. Porque vai ser uma outra coisa que tu vai ficar tentando prestar atenção. Eu quero fazer igual aquela pessoa, mas não é o meu jeito natural. Então é mais uma coisa para tu prestar atenção e ficar tentando lembrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E além de toda a apresentação e todas as outras dicas que nós demos. Então é importante sempre ser você mesmo durante a apresentação. Se vestir de acordo com o ambiente também é algo extremamente necessário, porque isso vai mostrar mais credibilidade, mais formalidade e mais respeito com as pessoas.
Também não tente não fazer gestos exagerados, como a Isa falou. Então, não ficar olhando o relógio, não mexer muito no cabelo, não ficar olhando pro lado, só para um lado, só para o outro, enfim. Evitar gestos repetidos. Carol? Oi, tá falhando um pouquinho só a tua fala. Quem sabe tu desliga a câmera? Então, pessoal, nós treinamos agora a nossa parte de comunicação efetiva e vamos ver... Oi. Pode ser, peraí. Tá travando pra mim um... Tá atrasando. Meet, até eu não tô conseguindo nem ver a câmera. Peraí. Acho que agora vai ficar claro. Não sei nem se desligou. Não, mas agora dá pra te escutar bem direitinho. Peraí, gente, desculpa. Internet. Desligou pra vocês? Aham, tá desligada a tua câmera. Tá bem. Obrigada. Capaz. Bom, continuando, nós vamos entrar no conteúdo de cultura de feedback. E o que vamos abordar aqui serve tanto... Tá bem atrasado, eu acho. Tá. De feedback. E o conteúdo que nós vamos abordar aqui serve tanto para empresas, ou então pessoas que queiram um retorno do seu desempenho, né, num determinado trabalho. Para a gente entender o que é cultura de feedback, é necessário entender o que é o feedback. E nada mais é do que um método de desenvolvimento pessoal que busca promover um ambiente de trabalho mais saudável. Isso acontece quando a gente realiza a prática de priorizar o diálogo entre os líderes e os liderados. Isso, entre os líderes e liderados, baseado no desempenho que foi obtido num determinado período de tempo. Isso é essencial para que se tenha um alinhamento estratégico das equipes. Por meio do feedback, então, as pessoas vão conseguir saber precisamente quais são as suas deficiências, identificar as causas das mesmas e, então, orientar nas melhorias. Dito isso, a cultura de feedback nada mais é do que dar a prática de um retorno positivo ou negativo para o profissional, né, ou para a pessoa em questão, sobre o resultado que ela obteve numa determinada tarefa. Isso é legal, isso é importante, porque vai ajudar a pessoa a relembrar e também restabelecer os objetivos. Então, vai lembrar os objetivos antigos e vai restabelecer os novos para que ela consiga se aperfeiçoar. A cultura de feedback, então, ela vai promover um ambiente de trabalho mais agradável, cooperativo, produtivo e motivador. Isso vai favorecer uma evolução profissional e pessoal, além de favorecer também o desenvolvimento de algumas características e atitudes que vão contribuir para um melhor desempenho da pessoa. A gente pode citar aqui a transparência. Por quê? Porque nós vamos estar acostumados a expor a nossa opinião de uma forma mais sincera, porque a gente quer que as pessoas melhorem, né, o seu desempenho e, enfim. Isso vai fazer com que não se tenha conflitos, que não se tenha fofocas, enfim, vai evitar um monte de problema. Outro ponto importante também é que o feedback, ele, como eu disse antes, vai incentivar um ambiente mais colaborativo. Porque o processo, ele vai ser visto como, não como uma punição, e sim como algo para
potencializar, né, o nosso trabalho. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento pessoal, ele vai acabar gerando um desenvolvimento coletivo. Por quê? Porque as pessoas vão entender aquilo que elas têm a melhorar, vão buscar ajuda e vão buscar ajuda talvez de colegas no trabalho, colegas de grupo, enfim, isso vai ir motivando as pessoas. E um ponto também muito importante aqui é o direcionamento. Por quê? Como eu disse antes, o feedback ele vai ter aquele ciclo, né? A gente detectar aquelas deficiências, identificar as causas e buscar uma melhoria. E como que a gente busca essa melhoria? A gente vai buscar através de um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai ser executado com a ajuda do líder, né? E aí, como eu falei também, ele vai tirar aquela ideia de punição. Então, as pessoas vão começar a entender que isso não é uma punição. O feedback, ele é para te ajudar a se desenvolver. E as pessoas, elas precisam desse tipo de retorno, para que a gente consiga crescer, se desenvolver e entender aquilo que dá certo, aquilo que não dá, e vai ajudar muito no desenvolvimento pessoal e profissional. Então, independente do ambiente que tu está inserido, se tu trocar de trabalho, se tu trocar de grupo, né, tu vai estar acostumado com esse tipo de direcionamento e tu vai conseguir fazer o mesmo pelas pessoas. Então, tu vai ajudar elas a melhorar e vai fazer isso de uma forma efetiva. Além disso, a gente consegue também melhorar tanto a expressão quanto o diálogo, porque o feedback ele vai ser uma troca constante de ideias que vai permitir uma comunicação melhor. Então, nós vamos expressar melhor aquilo que a gente pensa, a nossa opinião, vai fazer isso com uma comunicação mais assertiva, mais efetiva, e vai contribuir muito para melhorar o desempenho, não só nosso, mas também das pessoas ao nosso redor, né? Bom, então a gente já viu que o feedback é a comunicação, né, que a gente já falou anteriormente, e essa comunicação ela vai ter que se estabelecer em uma dupla direção, digamos assim. Então, é direito do funcionário, dos clientes, das pessoas que estão no grupo, por exemplo, junto contigo no trabalho, saber se elas estão indo bem ou não, se elas estão cumprindo as metas, se elas estão conseguindo desenvolver a atividade de maneira efetiva. E a outra direção é no sentido de quem está no cargo de comando, de quem é o líder, de quem é o chefe, digamos assim, porque ele tem que fornecer e também tem que implantar essa cultura dentro de uma empresa ou dentro de um grupo. Então, como a Carol falou, a gente está aqui dentro de um evento que é uma semana acadêmica, então a gente pode tratar aqui de grupo sendo grupo PET, sendo grupo de pesquisa, sendo dentro de uma empresa, sendo se já tem alguém técnico ou está trabalhando ou algum estágio. Tudo isso que a gente vai falar em relação à cultura de feedback é importante vocês relacionarem e verem se essa cultura está implantada ou não no meio de trabalho que vocês estão desenvolvendo agora. Então, as pessoas, elas acreditam que essa prática de dar, receber feedback é ficar falando sobre outra pessoa, sabe? Tipo, dar opinião a respeito de algo. Isso acaba gerando uma confusão muito grande na aplicação dessa cultura dentro do local. Então, assim, quem recebe o feedback, às vezes pode acabar se sentindo ofendido, ficando chateado com o que ele possa ler ou com o que ele possa ouvir de outra pessoa. Então, assim, é muito importante o desenvolvimento de pessoas e das organizações, e o feedback ele tem um papel muito importante nesse sentido, se ele é feito da maneira correta. Então, para isso, existem vários tipos de feedback que vão poder ajudar alguém ou a empresa, né, visualizar e ter um melhor desempenho das atividades. E além dos tipos de feedback, ou seja, a maneira como como serão expressados, né, para promover transparência, é necessário também a gente estruturar alguns modelos consistentes para que o teu grupo consiga usufruir desse modelo de como dar esse feedback. Então, a internet hoje, a gente pode estar usufruindo de grande quantidade de modelos que a internet nos fornece. É uma baita dica, assim, sabe? Porque realmente vocês podem colocar, aqui a gente trouxe alguns, eu vou mostrar para vocês, mas é sempre importante se dar conta que
Existem vários modelos, mas vocês precisam adaptar eles às necessidades do grupo e da empresa que vocês participam. Então, em relação aos tipos de feedback, a gente tem aqui, então, o feedback ofensivo. O feedback ofensivo, ele não pode ser dado nunca por ninguém, tá? Porque ele tem uma raiz na insegurança da pessoa em quem está ofertando esse feedback, às vezes talvez numa inveja, numa maturidade, uma falta de inteligência emocional, pode estar resultando nesse feedback que ele é o quê? Ele é agressivo, ele é pessimista, ele é ofensivo, ele não tem objetivo nenhum, então ele tem que ser descartado, porque ele não vai agregar valor nenhum. E um feedback, ele precisa agregar valor, o feedback ele tem que vir junto com justificativas. Então, é um feedback que é muito problemático, tá? Provoca reações negativas, vai provocar confusões, até possíveis desentendimentos, e isso desalinha tudo, né? Tudo e todos aqueles que estão ou não envolvidos dentro dessa atividade. Esse é o feedback ofensivo. O feedback inútil, ele também é um feedback que a gente está descartando ele, porque o feedback inútil é aquele que a gente vai estar falando para a pessoa assim, tá tudo bem, ou tipo, legal, isso aí, continua assim, é isso mesmo. Não tem fundamento, não agrega valor, não comunica nada para a pessoa. Então, é melhor não falar, sabe? Porque se não tem efeito nenhum, melhor não falar. Agora a gente vai ver aqui o feedback positivo. Esse é um feedback legal, esse feedback aqui é legal de se ouvir. Então, esse feedback positivo, ele vai consistir em a gente estar reforçando uma ação que foi bem sucedida. Então, foi benéfica, obteve os resultados, chegou no final e ok, o resultado deu certo, essa tua atitude foi legal, o teu jeito que tu tá trabalhando tá show, continua assim, mas embasado no quê? Por que continua assim? Porque aconteceu isso, melhorou aquilo, esse é o jeito que tu faz tal coisa, que é esse jeito, e explicar qual é esse jeito que tu tá falando. Então, esse feedback é muito usado para apontar o quê? Um bom trabalho, né? Ou um resultado bem sucedido. É um feedback legal. Agora, melhor dos feedbacks, né, que é o corretivo, que é o mais interessante, aqui a gente sempre fala na apresentação que é um feedback que a gente está tratando do ajuste de rota do navio. Então, assim, a gente sabe onde a gente quer chegar, né, onde é o nosso destino final, mas a gente vai precisar fazer algumas adaptações, alguns desvios de rota para conseguir chegar naquele lugar de uma maneira efetiva. Não adianta chegar lá no final, num lugar errado, que não vai ter adiantado nada. Então, antes de dar errado, perceber algumas coisas que podem ser mudadas e corrigidas, mas sempre atrelado a isso, a gente tem que trazer o ponto positivo. Então, esse feedback, ele é interessante, ele é aceito e muito importante para aquelas empresas e aqueles grupos que os líderes, eles gostam de acompanhar o desenvolvimento da equipe, que dão apoio para a equipe, que também sempre está cobrando a equipe. Então, ele pode ser feito todo dia, toda hora, toda semana, sabe? Não precisa ter um dia para estar dando um feedback corretivo. Então, a gente pode usar esse feedback para ajudar alguém a melhorar o seu desempenho. Ele é parecido com o feedback positivo? Mas o corretivo, ele vai apresentar o bom resultado do positivo, né? Mas, junto com isso, ele vai apresentar alternativas para que essas benfeitorias, elas se tornem ainda maiores e melhores, certo? Esse é o feedback corretivo, é o famoso crítica construtiva, né? E o feedback negativo, que eu coloquei ali como uma dúvida, que as pessoas, elas costumam muito falar nesse termo feedback negativo, mas o feedback negativo é um outro que ele não deve ser falado, de jeito nenhum. Porque o que acontece? Para se dar um feedback negativo, significa que já deu tudo errado. Que significa que o navio chegou no lugar errado, no destino errado. Então, não teve resultado positivo, não vai ter resultado positivo, porque a atividade, o teu serviço perante alguma atividade acabou e deu errado. Então, não tem o que agregar aquilo ali. Então, sempre procurar estar trabalhando com o feedback positivo e com o feedback corretivo.
esses foram os tipos de feedback. Mas como eu falei para vocês, né, a gente precisa ter modelos que sejam consistentes, né, dentro da nossa organização, do nosso grupo, e para a gente conseguir estar expressando esses tipos de feedback. Então, a gente trouxe aqui 3 modelos que algumas pessoas devem conhecer. Como eu falei, a internet ela tem uma gama de outros modelos, tem arquivos para modelos, tem vídeos de modelos de feedback. E, claro, eu sempre aconselho a tentar implantar esse tipo de cultura. Então, eu e a Carol, nós somos petianas, né? Eu sou petiana desde 2016 e desde então sempre fizemos avaliação, que a gente chama de avaliação 360, e ela se baseia mais ou menos aqui num outro modelo que eu vou falar para vocês, que eu acho sempre foi algo de muito crescimento, sabe? A gente sempre faz semestral, então a gente faz avaliação no meio do ano, depois a gente faz no final do ano, e o progresso entre o meio e o final do ano, porque tu tem tu recebe os feedbacks positivos e os corretivos tu consegue avaliar no final. Então tu consegue ver se aquele ponto que te chamar a atenção, tu conseguiu progredir ou não. Então, se vocês participam ou não participam, estudem um pouco sobre esses modelos e tentem aplicar nesses espaços. Bom, vamos lá para os modelos então. O primeiro que a gente trouxe é esse Stop, Start, Continue. Esse Stop, Start, Continue, ele significa o quê? Como o próprio nome já diz, né? O que a gente tem que parar de fazer, o que a gente tem que começar a fazer e o que a gente deve continuar a fazer. Trouxe um exemplo aqui. Ele pode ser um modelo assíncrono. Então, tudo isso aqui que a gente vai falar para você pode ser assíncrono. Ninguém agora deve ser, porque é o jeito que está sendo a vida, né? E esse modelo, ele não precisa, então, a gente estar presencial. Pode ser por e-mail também, pode ser por outra ferramenta. E aqui a gente vai usar, então, para dizer o que a pessoa tem que começar a fazer, o que ela pode continuar e o que ela gostaria que ela parasse de fazer que não tá legal. Ele é muito importante motivar isso dentro da empresa, tá? Dentro de um time, dentro de um grupo e fora dele também, porque às vezes o comportamento de um terceiro pode atrapalhar o trabalho de toda a equipe. Então eu trouxe um exemplo aqui, eu estou no meu grupo, tá? E eu participo de uma comissão que desenvolve um certo projeto, uma certa atividade, e eu consegui observar o trabalho do meu colega. E dentro desse modelo de feedbacks, eu vou estar aplicando, eu posso falar para ele que eu acho que ele pode parar um pouco de buscar a opinião do outro, que eu tenho observado muito isso dentro do nosso trabalho, que eu acredito que ele possa confiar no potencial dele, que ele é uma pessoa muito criativa, por isso ele precisa o quê? Usar a criatividade dele. Então, continua com a sua proatividade, ou seja, a gente gosta de te ver trabalhando, buscando interesse em pegar mais atividades e participar de novos projetos, e dentro desses projetos começa a usar a tua criatividade de forma que tu não precisa buscar tanta opinião dos outros. Então eu fiz aqui, dei um exemplo da aplicação desse modelo para uma pessoa que seja minha amiga, ou que esteja do meu grupo de trabalho, ou no meu grupo de estudos, de pesquisa. Enfim, pode ser aplicado em diversos ambientes. O outro modelo aqui é um para um. Esse é um feedback mútuo, né, de uma pessoa para outra pessoa. Esse feedback, ele consiste no quê? Dos liderados darem o feedback para o líder. Então, para a equipe, dar o feedback para o líder. Isso é interessante porque, em primeira impressão, a gente pensa, gente, que horror, como assim? Né? A gente vai falar do nosso chefe. Mas a cultura de feedback, ela precisa ser implantada de forma que o líder esteja alinhado com os liderados, que os liderados achem normal fazer isso. Então, é importante forçar esses momentos. Então, é normal a gente pensar que esses liderados, eles não vão se sentir confortáveis, tá? Mas a gente precisa ter o quê? Aqui precisa ter, é necessário, né, a gente ter a certeza que a pessoa que a gente está dando feedback, ou seja, o líder, ele está ciente que entendeu o que tu quis dizer. Então, esse feedback é muito importante, a clareza na explicação da tua ideia. Tu tem que ser mais descritivo, coerente, tu tem que ter uma explicativa um pouco mais nobre no sentido de a pessoa entender aquilo que tu está querendo falar para ela. Esse é o feedback um para um.
E o outro modelo é o fato, causa e ação. Como o próprio nome já diz, né, no fato a gente vai estar, então, pensando qual foi a situação, né, que desencadeou na necessidade dessa orientação aqui que a gente está fazendo, né? O que aconteceu para a gente estar se reunindo aqui e dar um feedback sobre essa atividade em si? Aí a gente vai ver, então, pessoal, a empresa, esse mês, as vendas ficaram abaixo do esperado. E aí vai para o segundo item. Não, mas por que aconteceu isso? Qual foi a causa? Então, todas essas respostas a essas perguntas de fato, causa e ação são dadas em conjunto com a equipe, líder e liderado. Então, é uma forma de explanar a ideia de forma que todo mundo consiga dar opinião sobre aquilo. Então, chegou lá na causa, né? Então, o que aconteceu? Normalmente, quando a gente percebe um desempenho que precisa ser melhorado, tem que ter uma causa. Então, a gente precisa melhorar as vendas, mas o que aconteceu? Uma obra na rodovia está fazendo com que as nossas mercadorias atrasem. O frete diz que é para 10 dias e está demorando 20. E está demorando 20 porque tem essa obra. Então a gente já sabe a causa. Mas, a gente sabe, mas o que a gente vai fazer? Aí entra a ação. Então, o que a gente tem que fazer para a gente estar tratando a causa e melhorar o desempenho? Aí se vai fazer um estudo e vai se ver, olha, tem uma rota que a gente pode pegar como rota de contingência e vai dar bom, porque ali a gente vai conseguir manter o nosso período de frete ideal, conforme está no site, conforme a gente expõe que vai ser, ou até mesmo diminuir o tempo. Ok, eu acho que dá para entender, né, com essas explicações, como que seria a aplicação desse fato, causa e ação. Mas, então, a gente sabe quais são os feedbacks que existem, quais os que a gente pode fazer, quais a gente não deve fazer, como a gente vai aplicar eles por meio dos modelos, mas a cultura é muito mais que isso, né? Então, precisa um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de estudo e de calma, né, para ajustar aquele teu meio de trabalho, de estudo com os teus colegas, de aula, de serviço, de grupo, para conseguir estar implantando essa cultura. Então, eu trouxe aqui alguns itens que vão nos ajudar a implantar essa cultura, indo um pouco de passo a passo, assim, de um a um. Então, vamos ver aqui, ó. A gente sabe que a liderança, ela precisa estar alinhada, que eu já falei isso para vocês, né? Então, a liderança, ela precisa saber o quanto o seu personagem como líder ou líderes é importante, porque é ele que vai querer ou não implantar essa cultura dentro da organização. Então, a liderança, ela precisa estar o quê? Alinhada, ela precisa estar trabalhando para a criação e a disseminação dessa cultura, e assim vai ter o quê? Vai ter mais chance de dar certo. Então, a liderança, ela tem o dever de conseguir detectar quais são os problemas dentro da organização, identificar quais são as causas e orientar. Mas isso vai ser feito se a cultura for implantada, tá? Então, precisa treino, precisa estudo, tu precisa saber quais vão ser os modelos da tua empresa, quais que se encaixam na cultura empresarial, organizacional que vocês estabelecem dentro do teu grupo de trabalho, tá? Para que as pessoas elas consigam desenvolver um ótimo papel na formação dos trabalhadores, funcionários e na equipe em si. Então, a gente precisa treinar aqui as nossas competências como líder, de estar detectando esses problemas, de identificar as causas e de conseguir orientar. E, além disso, precisa oferecer também ferramentas que sejam adequadas para a realização de uma gestão eficaz dentro da equipe. Então, assim, o uso de sistemas adequados, tá? Onde os líderes eles podem fazer o quê? O registro do feedback, o registro da atividade, o registro do que foi falado. Para quê? Para que o sistema consiga sustentar um processo de acompanhamento daquilo para ver se está dando certo ou não. Porque se não está dando certo, a cultura não foi aplicada da maneira correta. Depois, tem os preparos também dos colaboradores. Então, aqui os colaboradores seriam a equipe. Então, é interessante o quê? A equipe, a pessoa que está entrando dentro da empresa, do grupo, da organização, ela já entrar sabendo que é normal dar feedback ali.
Então, assim, ó, eu estou entrando numa empresa, a empresa ela tem implantado a cultura de feedback. Como que isso pode ser feito? Dentro de um processo seletivo. Então, essa cultura ela precisa ser trabalhada desde o processo seletivo. A gente tem que analisar como esses colaboradores eles vão reagir ao feedback. Então, um processo de integração é um exemplo muito interessante que a gente faz já no nosso processo seletivo dentro do nosso grupo, porque é uma oportunidade para tratar e passar para essas pessoas a ideia do feedback como uma prática comum e natural dentro da nossa empresa e organização. Então, as lideranças, se elas estiverem treinadas, como eu falei anteriormente, elas vão conseguir trabalhar essa ideia com os novos colaboradores desde quando eles estiverem entrando na empresa. E isso vai mostrar o quê? Eles precisam mostrar que isso é eficaz, que é legal, que dá certo, que vai dar melhoria, que vai dar crescimento pessoal, profissional e que vai também dar melhorias e benefícios para a empresa, certo? Eles precisam acreditar que a cultura vai ser algo positivo na trajetória deles dentro da empresa. Terceiro item de como implantar a cultura de feedback é em relação ao acordo de metas e expectativas. Esse acordo, ele consiste quando os líderes e os liderados, eles estão cientes, ou seja, eles sentam juntos e eles discutem quais são as metas e as expectativas do desempenho, tá? E que juntos eles vão ver o desenvolvimento e vão celebrar também se der certo no final esse acordo. Então, tudo fica mais claro quando o líder e o liderado, eles estão conscientes do que eles precisam cumprir, como eles precisam cumprir e quando. Isso desenvolve uma maturidade no relacionamento entre o líder e o liderado e, principalmente, o líder, ele se sente tranquilo em dar mais feedbacks para os seus liderados, porque a consciência de que todo mundo está sabendo de tudo é muito importante. E os liderados também, eles sabem que eles têm um objetivo, que eles precisam cumprir, que o líder está sabendo, e que o líder está sabendo que eles estão sabendo também. Então, eles precisam cumprir aquilo como um item na agenda, né, que é o que significa aquilo, porque isso torna-se um parâmetro avaliativo, certo? Então, esse procedimento, né, de acordo de metas, ele pode ser feito de acordo com os interesses e as necessidades da organização. Então, pode ser anual, pode ser semestral, pode ser por bimestre. E, gente, é cientificamente comprovado, assim, que esses rituais, que essas reuniões, são poderosos instrumentos no desenvolvimento da cultura organizacional quando se implanta uma cultura de feedback na empresa ou na organização. Então, só para exemplificar para vocês, no PET a gente faz metas semestrais, certo? Então, a gente organiza os nossos projetos em comissões, então tem pessoas responsáveis, grupos de pessoas responsáveis por certas atividades, né, por todas as atividades que a gente desenvolve, e cada comissão, ela tem o seu acordo de metas e expectativas, que é passado para o líder do grupo. Então, nesse ano, sou eu a líder do grupo, porque eu estou no 5º ano. Então, todos me passaram quais foram as metas e expectativas das suas atividades. Então, o que eles gostariam de fazer, por quê e até quando. E isso é um documento que, ao longo do tempo, a gente consegue acompanhar junto se deu certo e se não deu certo. Então, exemplificando, significa isso, o acordo de metas e expectativas. As reuniões periódicas de acompanhamento e orientação. Quem participa de grupos como eu sabe que isso é muito efetivo, permite integração, desenvolvimento do grupo, comunicação, balanço do desempenho aqui é no sentido de que, né, voltado mais para a cultura de feedback, seria, após dar um feedback, o acompanhamento dele, então uma reunião específica para isso. Então, são nessas reuniões que pode se dar um feedback coletivo, então, onde todo mundo pode dar opinião sobre algum fato ou alguma coisa. E pode-se retornar tudo aquilo que foi falado anteriormente, de forma que a reunião ela vai promover um clima, né, de maior credibilidade, como eu falei antes, e segurança da equipe. Então, isso porque eles vão acabar recebendo com mais frequência um retorno daquele objetivo que foi traçado anteriormente. E sempre vai ser fundamentado nas coisas que foram faladas no dia que fizeram a avaliação,
ou que foi registrado aquele feedback. Enfim, é muito importante ter o registro para que isso seja fundamentado, né? E por último, são as ações pós-feedback. Então, não adianta a gente fazer reuniões periódicas, a gente está alinhado com a empresa, o líder está alinhado com os liderados, e a gente não acompanhar isso. Então, aqui é simples, a gente precisa ter um monitoramento. Então, quando a gente tem um feedback corretivo por meio do modelo fato, causa e ação, a gente sabe qual é a ação. Mas quando vai ser feita a ação? Que dia? Que hora? A partir de quando? Até quando? Qual é o limite? A gente precisa acompanhar isso. Isadora, como que se acompanha? A gente escreve, como eu falei, cada organização vai ter a sua adaptação. Mas tem planilhas que a gente pode fazer isso, tem programas que a gente pode fazer isso, e cada grupo pode criar o seu método de avaliação, de forma que não pode esquecer desse quinto passo, gente, que é a ação do pós-feedback. A gente precisa conseguir fazer esse monitoramento com as informações dos feedbacks, porque elas vão orientar as decisões, a análise do engajamento da equipe, e para implantar ou não, né, essa solução em outras vertentes, porque não adianta a gente dar uma solução e não acompanhar, porque se ela não der certo, a gente não vai poder estar aplicando ela de novo. Bom, agora que a gente explicou o que é um feedback, quais os tipos que tem, como implantar, vocês, né, devem estar se perguntando, beleza, mas o que eu faço com as informações? Mas como, afinal, eu posso dar um feedback? Primeiro, a gente precisa imaginar um cenário. Nós temos aqui, você é o gerente e precisa dar um feedback para um coordenador que está agindo de forma agressiva na comunicação com a equipe. Ok, o primeiro passo que a gente deve fazer é elogiar. Elogiar usando referências de identidade, como, por exemplo, você sempre foi. Porque isso vai fazer com que a gente consiga cativar a pessoa e vai dar apoio para a ideia que a gente vai sugerir a seguir. Então, né, lembrando o nosso cenário, a gente tem um colaborador que tem uma comunicação agressiva, nós podemos começar assim. Você é uma pessoa muito flexível. Aí, o nosso segundo passo vai ser a recomendação. Então, a gente vai usar as recomendações para agregar na pessoa, né? Para tirar, o importante aqui é tirar ela da defensiva e usar aquele elogio como base. Então, ela vai estar recebendo esse elogio, ela vai estar entendendo que isso não é uma punição, que isso é uma forma de melhorar. Então, quando a gente usa a recomendação, a gente consegue chegar nisso. Então, né, você é uma pessoa muito flexível, eu sei que em determinados momentos a gente precisa ser mais firme, mas eu sei também que a gente consegue desenvolver linguagens mais suaves e sutis para agregar. E o terceiro passo seria como executar. Então, depois de ter feito elogio, ter dado a recomendação, a gente precisa, de fato, indicar, no mínimo, 3 estratégias para que a pessoa consiga resolver esse problema. A gente não pode simplesmente largar o problema e não dar uma solução, né? Umas estratégias para solução. Então, nesse caso, a gente tem aqui, né? Eu posso te recomendar um vídeo, um livro, para você conseguir observar e tentar melhorar esse teu ponto. Você vai conseguir ser mais flexível e também é possível indicar pessoas, assim, que tenham aquela qualidade mais acentuada e que vai conseguir ajudar a pessoa a melhorar o ponto que está sendo citado. Então, a Carol já deu os 3 primeiros passos, né? Que seria informar aquela pessoa daquilo que ele está cometendo, mas em feedback, como eu falei para vocês nos tipos de feedback, até mesmo o corretivo, a gente vai mostrar para a pessoa o que ela está fazendo de errado, o que ela poderia melhorar, mas a gente precisa motivar essa pessoa, porque o feedback corretivo, ele vai explanar também boas atitudes. Mas a gente precisa o quê? Cativar. A Carol já falou lá que ela deu um aspecto positivo em relação à flexibilidade, em relação ao que ele tem de positivo.
Mas a gente já falou o que está de errado, mas a gente precisa motivar essa pessoa. Então a gente tem que procurar o quê? Tem que ver se a pessoa ela tem a motivação que a gente precisa. Então não adianta a gente falar da boca para fora e não conseguir entender o lado pessoal da nossa equipe. A gente precisa ver se ela tem condições de fazer aquilo que a gente está propondo em relação também a essa motivação. Porque a motivação, ela implica no lado muito pessoal e profissional. Por isso que a gente tem que dar preferência nessa etapa para motivos pessoais. Nem sempre essa etapa de motivos pessoais, de motivação pessoal, ela vai ocorrer. Tanto que aqui, se vocês forem ver o exemplo, o chefe, né, o líder, ele falaria o quê? Então, se a gente conseguir estar agregando, então, a tua flexibilidade na comunicação, como eu já te falei, vai ficar tudo mais suave, nossos trabalhos vão subir, e aí quando vê, né, a gente dá um bônus. Então, a gente sabe que isso não existe num grupo de trabalho, a gente não existe num grupo tipo, de pesquisa numa faculdade. A gente não tem isso dentro do nosso PET, não tem como promover ninguém, por exemplo. Essa é um pouco mais voltado para o mercado de trabalho. Mas eu acho que aqui devem ter pessoas que estão quase se formando e precisam saber que isso é legal de fazer. A gente não pode também estar falando que a pessoa que vai ganhar o bônus é uma pessoa que não tem condições. Então, a motivação que eu quis dizer ali de procurar ser suficiente é tipo, se a pessoa não vai ganhar um bônus tão cedo, também não vai estar falando isso. Então, caso a pessoa execute, mostre o que de bom profissionalmente isso vai acarretar em relação ao lado pessoal. Agora, quando eu falo no quinto item, que são os resultados esperados, é como se fosse uma mesma motivação, mas mais focado nos resultados da equipe da empresa. Então, depois que a gente falar que se ele conseguir mudar um pouco o modo dele falar, né, vamos flexibilizar, isso aí vai te agregar valor aqui dentro da empresa. A gente precisa dar referências que eu, como quem estou solicitando essa mudança, espero com essa proposta que eu estou dando para ele. Então, eu vou falar que quando a gente criar, então, esse novo cenário, tu vai perceber, o pessoal, eles vão te respeitar mais, vai ter menos falta, não vai ter tanto afastamento, vai ver que a tua equipe, ela vai se integrar de uma maneira muito mais suave, muito mais saudável, tu vai ter menos estresse. Então, essas são itens, são resultados esperados, voltados para o lado profissional, mas em conjunto, que ganho ele vai ter no dia a dia. Sempre tem que mostrar o lado bom das coisas, né, gente? E, por último, a gente tem a preparação. Então, eu já disse o que ele tem de bom, o que ele não tem, o que ele deve fazer, o que ele vai ganhar com isso, o que a empresa vai ganhar com isso. Eu não posso soltar ele sozinho e ele vai fazer o que ele quiser. Não, a gente tem que ir juntos, né? Conversar, quando que a gente vai se reunir de novo? A tua meta, fazer um acordo de metas e expectativas sobre esse feedback. O que tu acha que tu tem que fazer primeiro? Vamos ver, quem sabe tu faz tal coisa, tira uns dias, faz um curso de comunicação. Então, quais são as atitudes, quando elas devem ser tomadas, como e quando que a gente vai estar voltando a conversar para estar acompanhando essa melhora do teu desempenho ou não. É muito importante isso já foi falado por mim, já foi falado para a Carol, que não adianta a gente implantar a cultura e não ter um monitoramento dessa cultura dentro da empresa ou dentro da nossa organização. Então, vocês podem estar pensando, eu não trabalho nada, mas, gente, dentro de um grupo de estudo, precisa ter organização, precisa ter controle das tarefas, precisa ter as metas, o que vai ser estudado, o que vai ser publicado, quantos vai ser publicados, que dia, em qual evento, por quê, quais são as atividades que a gente tem que fazer dentro do nosso grupo, dentro da nossa empresa júnior. Então, tem uma gama de atividades dentro da graduação que a gente já pode estar aplicando essa cultura de feedback, e isso vai fazer com que, quando a gente for no mercado de trabalho, e tomara que a gente consiga entrar numa empresa que implante essa cultura, a gente já se sinta ok, já estou preparado para isso. Isso faz diferença. Na primeira avaliação que eu tive, primeira avaliação, primeiro contato que eu tive com o feedback, eu estava muito nervosa. Eu estava muito nervosa mesmo. E hoje em dia eu já acho mais comum, sabe? É normal tu falar para a pessoa o que está legal, o que pode melhorar, por que pode melhorar, né? O que vai acontecer se melhorar.
E eu também receber se tá legal, se não tá legal, isso faz bem pessoalmente, né? E dentro de uma empresa, se a gente entra, não tem a cultura e tu acaba recebendo um feedback ofensivo, é importante também tu já tá acostumado, que tu vai saber, esse feedback não vale, não é para mim, não tem conteúdo nenhum, não vai me agregar nada. Vou esquecer, vou esperar alguém me dar um feedback corretivo, aí eu vou aceitar o feedback positivo. Então, pessoal, é isso que a gente tem para mostrar para vocês e falar. Eu espero de coração que vocês tenham aprendido um pouco sobre comunicação, o que é, como, oratória, que vocês tenham pego, anotado, que depois olhem a apostila que foi feita com muito carinho aí, com dicas, e que a cultura de feedback, se é algo novo para vocês, que tenham entendido, e para quem já conhece, que tenha sanado algum tipo de dúvida, que eu sei que é comum de ter em relação a esse assunto. E a gente gostaria, então, de agradecer ao pessoal da Semana Acadêmica, a organização, a quem entrou em contato com a gente, e principalmente a presença de vocês que gostariam de estar aqui nessa sexta-feira de manhã para estar aprendendo um pouco mais sobre esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aí que a gente responde para vocês. Obrigada, gurias. Gente, alguém tem alguma dúvida? Esperar um pouquinho. Bom, gente, se ninguém tem alguma dúvida, eu queria agradecer em nome da SEMAC por todos os presentes e agradecer as gurias pela essa palestra incrível. Obrigada, Isadora. Obrigada, Carol. Muito obrigada a todas. Obrigada. Beijo. Qualquer coisa é só chamar. Tchau. Desculpa ter travado aí. Não, capaz.